Revisão da vida toda, tema 1102, pronto para julgamento no STF. Vamos ter aqui um vídeo completo, desde o começo até a situação de hoje, para você entender como nós fomos parar aqui. Bom, pessoal, o que acontece? A revisão da vida toda é uma revisão de aposentadoria do INSS. Parece que é uma informação fútil, mas muita gente pergunta, eu me aposentei pelo estado de não sei o que, eu tenho direito? Não tem. Se for aposentadoria do INSS, tudo bem. Se não for aposentadoria do INSS, não tem direito. Ai, que injustiça! Por que é só pro INSS? Meu amigo, é porque só o aposentado do INSS é que foi prejudicado. Você que se aposentou por outro regime, você não foi prejudicado, pelo menos por essa regra. Pode ter sido prejudicado por outra, aí tem que estudar o caso, tudo bem. Mas tem gente que em vez de comemorar, em vez de agradecer a Deus pela vida que tem, de não ter sido prejudicado pelo INSS, fica triste. Ai, nossa, por que a revisão... Meu amigo, glória a Deus que você não foi prejudicado por esse negócio aqui chamado INSS. Isso sim é uma verdadeira vergonha, um absurdo. E é por isso que existem revisões de aposentadorias. Existem várias revisões no INSS. Grandíssima maioria tem que entrar na via judicial, até hoje. E a revisão da vida toda é mais uma delas. E o objeto da revisão da vida toda é incluir as contribuições anteriores a julho de 1994. E muita gente não sabia que, para fins de cálculo do valor do seu benefício, as contribuições não estavam sendo consideradas. Então você juntava lá seu CNIS, sua carteira de trabalho, juntava lá tudo, aí chegava lá, reconheço os períodos de trabalho, 82 até 86, aí 87 até 91 e tudo mais. Aí você pensava, uai, se o INSS ele está reconhecendo esses períodos, então ele deve também estar reconhecendo no cálculo do valor do benefício, né? Ele não é besta, ele tá me vendo aqui, ele não é doido, ele tá me vendo, né? Pois é, pessoal. Acontece que o INSS fechava os olhos para uma regra e só aplicava outra. Sendo que nós tínhamos, desde 99, duas leis, duas regras ao mesmo tempo. Uma regra de transição e uma regra definitiva. Por quê? Porque toda mudança de lei para pior procura trazer uma regra de transição. Vocês viram aí na reforma da Previdência. Então, se vai ficar mais difícil se aposentar ou o valor da aposentadoria vai diminuir, não é justo colocar no mesmo patamar de igualdade aquela pessoa que faltava 1, 2, 3 anos para se aposentar, junto com aquele jovem de 17, 18 anos que estava começando a trabalhar. Então, para não colocar no mesmo patamar de igualdade, é que vem a regra de transição. Fala, não, vai piorar, vai. Mas para quem já estava na boca do gol, vai piorar um pouco menos. E é isso. Então, como que era calculado antes de 99, né? Pegava-se aí as melhores 36 contribuições dos últimos 4 anos, e aí fazia o cálculo. Então tinha gente, você talvez conheça alguém, tinha gente que fazia empréstimo no banco para dar um gás nos últimos 3 anos de aposentadoria. Quem era um pouquinho mais espertinho, quem tinha acesso à informação, fez isso. E não era contra a lei. Aliás, era jogando dentro das regras da lei, que queria ver os últimos 36 meses. Aí, o INSS percebeu isso, né? Falou, peraí. A pessoa então vai ficar, né, fazendo empréstimo em banco só para dar um gás na reta final? Isso não é justo. Pois é. Aí começou a levar em conta todo o período contributivo. Mas não para todo mundo. Então ele colocou a regra, vamos fazer um negócio bom aqui? Lembrando que quando eu falei INSS nessa época, quem fez a lei foram os deputados e senadores que nós votamos. A lei não é ruim, nesse caso, tá? Quando tem que criticar, eu critico os políticos, vocês sabem disso. Mas nesse caso, a lei não era ruim. Por quê? Porque a lei, ela trazia
você pegar 80% melhores contribuições, então ia descartar as 20% contribuições mais baixas apenas para fins de cálculo. Calma, minha amiguinha, calma, meu amiguinho. Eu sei que você tá bravo. Ah, vai descartar minhas contribuições, blá, 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 blá. Calma. Por quê? Porque quando a gente tem uma média de contribuições, a gente descarta só para fins de cálculo as piores, isso eleva a nossa média, né? Então, se você tem uma média lá 10, 10, 10, 2, 10, 10, 10, e você exclui esse 2 aqui, então a média fica lá em cima. Isso para fins de cálculo. Para fins de tempo de contribuição, considerava bonitinho. Então a lei é boa. E a lei daí trouxe uma outra regra, transitória, falou, ó, em vez de considerar todo o período contributivo, vai considerar 80%, vai descartar as contribuições mais baixas para fins de cálculo, só que a partir de julho de 94. Aí, você lembra bem, você viveu essa época. Eu nasci, eu era criança ainda, mas você viveu essa época. A gente não tinha cruzeiro, cruzado novo, a inflação galopante. No mesmo dia, o preço da carne mudava no mercado. Então, assim, era uma loucura. Você sabe disso. Aí, o INSS olhava aquele monte de carteira de trabalho, tudo amarelada. Fala, rapaz, eu vou ficar fazendo cálculo disso? Eu vou nada? Ih, rapaz, eu vou é só considerar essa regra aqui de transição de julho de 94 em diante. Os aposentados que se lasquem. Foi isso que o INSS fez. Ele falou, rapaz, vai dar muito trabalho, moço. Ô, moço, eu vou ter que ficar fazendo cálculo de cruzeiro, cruzado novo. Rapaz, para com isso, eu quero vida boa. E só considerou as contribuições de julho de 94 em diante, pautado em uma das regras, mas existiam duas regras ao mesmo tempo. Então, o INSS ele teria que ter feito esses dois cálculos, tá? Ok, entendi. Como que surgiu essa ação? Pessoal, essa ação surgiu com um aposentado entrando com processo. Depois, outro aposentado. Depois outro, depois outro, depois outro. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui? Não foi uma ação que iniciou-se com o Ministério Público, por exemplo. Não foi uma ação que iniciou-se lá no STF. Uma ADI, por exemplo, igual a correção da FGTS, foi um partido político que entrou com essa ação. Ele tem esses poderes para entrar com ação direta no STF e pedir a declaração de inconstitucionalidade de uma lei. Só que o problema aqui da revisão da vida toda não é inconstitucionalidade da lei. As duas leis existiam ao mesmo tempo, uma para cada caso. Incluir ou não as contribuições anteriores a 94, mas a lei não é ruim, porque eu falei. A lei ainda protege você pegando só o ouro da Bahia, só os melhores benefícios. E aí quem que errou então? Foi o INSS. E como que a gente corrige uma injustiça? Na justiça, no poder judiciário. Dessa forma, começaram a ter vários processos no Brasil inteiro. Para você ter uma ideia, essa causa que está aqui, ela surgiu aqui, né, de um processo, e aí quando os tribunais, o STJ, depois o STF viram que tinha muito processo sobre a mesma causa, aí que eles aplicam essa repercussão geral no STF, e no STJ aplica o julgamento em recursos repetitivos. Olha o nome, repetitivo. Vai entrando muita gente pedindo a mesma coisa. Aí o juiz do Tocantins julga de um jeito, o juiz do Rio Grande do Norte julga de outro jeito, o juiz de São Paulo julga de outro jeito. Aí você fala, não, peraí. Dois brasileiros que têm o mesmo direito, cada um tendo uma resposta do poder judiciário diferente só por causa do local que mora? Não tá certo, né? Então, eles suspendem, falam, parou. Suspendem. Vamos dar uma só resposta? Vamos. Pro sim ou pro não. Mas vamos dar uma só resposta. Aí, olha só. Aqui, recorrente. Quem que entrou com esse recurso aqui no STF? O INSS. E quem que é o
o também recorrente, que ele também recorreu para conseguir aqui alguns direitos, que a decisão lá do STJ, apesar de ser unânime, eu já vou chegar lá, ela não deixou tudo 100% claro, foi o senhor Vanderlei Martins. E olha só, ele se aposentou em 2003. 2003. E a decisão veio aqui, ó, né? Entrou anos depois com essa ação. Temos aqui o nome de quem? Da doutora Gisele Lemos Kravitz-Tin, a quem fez um belíssimo trabalho também na revisão da vida toda. E é por isso que eu digo, a gente tem que saber reconhecer quem esteve atuando ali, né? Tive o prazer de cumprimentá-la no STF e realmente fez um belíssimo trabalho, sustentação oral, dentro do processo e tudo mais. Ela produz conteúdo, principalmente para outros advogados. Então, realmente fica aqui os nossos parabéns. E ela tem Instagram, se vocês quiserem seguir, ela tem YouTube aqui. Recomendo vocês seguirem ela também. Nem que seja para dar os parabéns para ela, tá? Então, realmente fica aqui as nossas congratulações. Ok. Então, você entendeu. Por que já não vale para todo mundo de uma vez? Por quê? A forma que surgiu esse processo foi um processo aqui, um processo aqui, um processo aqui, vários processos no Brasil. Aí o STJ, parou. Vamos fazer o tema 999, vamos suspender e dar uma resposta. Aí o STJ julgou como? Ele julgou de forma unânime. Todos os ministros que votaram nesse processo, eles falaram, o INSS está errado. Tem que pagar os aposentados e valendo para o Brasil inteiro. E algumas matérias, você pode até se perguntar, né? Por que existe o STJ se vem o STF e dá a palavra final depois? Seja concordando ou seja discordando. Para que existe o STJ? Então, pessoal, nós precisamos entender que o STJ ele tem um papel fundamental no controle e no julgamento dos processos no Brasil inteiro. Superior Tribunal de Justiça, ele também está em Brasília e ele tem o papel de julgar as causas infraconstitucionais. As causas que dizem respeito a direitos até abaixo da Constituição, ou seja, até as leis. Só para você já entender um pouco na prática. Prescrição e decadência. Está na Constituição ou está na lei? Está na lei. Tudo bem, né? Está na lei de benefícios. Sim, mas não está na Constituição. Então é uma matéria infraconstitucional. E o STJ, ao julgar, ele não colocou esses limites de atrasados que agora a modulação de efeitos quer colocar. Então, ao nosso ver, já nem poderia falar sobre isso, mas a gente vai chegar lá. Tudo bem, chegou no STJ, julgou de forma unânime. E o INSS, o que ele fez? Pagou? Não, ele recorreu ao STF. A primeira vez que chegou no STF, o ministro Alexandre de Moraes, ele falou que não teria essa matéria constitucional. Na primeira vez que chegou um caso como se fosse realmente a revisão da vida toda, buscando incluir essas contribuições. Ele falou que era uma matéria infraconstitucional que deveria valer a decisão dos tribunais abaixo. E aí, só que quando chegou de novo, aí o Dias Toffoli, aí ele aceitou. Ele aceitou o julgamento. Ele falou, não, é o STF que vai decidir mesmo. Isso foi em junho de 2020, meus amigos. Olha aqui lá embaixo, ó. Olha o calendário de julgamento, já colocou, já tirou para julgamento. Olha aqui, olha o tanto de movimentação. Então aqui, ó, em junho de 2020 foi autuado, iniciada a análise de repercussão geral, ou seja, vai valer para os outros julgamentos ou não vai? E aí sim, foi decidido que vai ter esse julgamento. Inclusive, ó, análise de repercussão geral. Isso aqui é o site do STF. Começou o exame do impacto social, econômico, político e jurídico de uma discussão apresentada ao STF, com o objetivo de produzir uma decisão que valerá para todos os processos sobre a mesma discussão. Aí você fala, para.
Por quê? Impacto social, econômico, político? Que história é essa? Você pode pensar, o STF ele tem que julgar o direito, ele tem que proteger a Constituição, ele é guardião da Constituição. Então ele tem que julgar aspecto jurídico. Por que no próprio site do STF está aqui escrito impacto social, econômico, político ou jurídico? Pois é, porque a própria lei traz esse entendimento que o STF ele vai analisar essas questões na repercussão geral. Por isso que é até assim, ser professor, eu sou pós-graduado, especialista em direito constitucional, e até uma matéria quase que eu sou apaixonado, mas explicar a matéria é quase que uma tarefa ingrata, porque a gente explica uma coisa e o STF vai lá e parece que faz outra. Faz do jeito que quiser. Então, à primeira vista, você pode até estranhar. Falou, mas não é um julgamento só jurídico? Não, pessoal. Tem um impacto social, econômico, político, jurídico. Então, isso está na lei, não é o STF que está inventando, né? Por mais que você possa entender que em alguns julgamentos ele está criando leis aí, mas assim, nesse aspecto aqui, o STF ele tem que analisar as consequências econômicas, políticas, sociais, jurídicas. Mas, ao meu ver, o STF ele não tem que analisar só dinheiro, né? Porque se ele tem que analisar o impacto social, qual que é o impacto social dessa demora para os aposentados? Então, não é? Não, tem o lado econômico, mas também não tem o lado social aqui? Então. Mas muito bem. Tá tudo certo, tá na lei. E aí começou a análise da repercussão geral em agosto de 2020, pessoal. E o tribunal, por maioria, reputou constitucional aqui a questão. Então acompanharam essa decisão. Muito bem. Aí a gente, tudo bem, tem repercussão geral, vai julgar para todo mundo. Ok, vamos lá. Eu já mostrei uma outra tela do STF que estava previsto para terminar o julgamento em 2020 mesmo. Mas, não. Foi passando o tempo, ó, mês 9, mês 10, mês 11, ó, admitiu, né, os amicus curiae, os amigos da corte, instituições que podem ajudar na solução do caso, deu vista aqui à Procuradoria-Geral da República, e aí a gente já está em maio de 2021, ó. A gente já está aqui em maio de 2021, incluiu em pauta. Teve aqui sustentações orais, iniciado julgamento virtual em 2021, pessoal. Em 2021. Aí tivemos um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, em junho de 2021. E aí ele ficou aqui, o ministro Marco Aurélio. Olha a carinha dele. Esse ministro Marco Aurélio, olha, grande defensor dos aposentados, viu? Esse aqui, ele teve uma atuação assim, pessoal, quem acompanhou sabe. Ele teve uma atuação de gala, realmente defendendo o direito dos aposentados. E a preocupação dele, quando ele estava perto de se aposentar, foi tão grande, aposentadoria compulsória, né? Completa 75 anos, tem que se aposentar, na época ainda. Aí, a preocupação dele foi tão grande que ele quis antecipar os votos, ele foi o primeiro a votar, beleza, ele é o relator. Mas não só isso. Ele quis ter a certeza de que o voto de ministro aposentado seria mantido. Tanto na revisão da vida toda, como em outros processos que ele também fez questão de votar. Então, assim, ele só se aposentou em paz depois que ele teve a certeza que os votos de ministro aposentado seriam mantidos. Ele fez uma luta muito grande. Quem assiste os meus vídeos aí há mais de 2 anos sabe disso. Então, realmente, o ministro Marco Aurélio merece os nossos parabéns. Ele foi o relator e deu o primeiro voto, uma aula de direito a favor dos aposentados. E aqui, podem ver, nem o STJ, nem eles falaram nada, né, de decadência e prescrição. E principalmente agora a prescrição sendo levantada
2 anos depois, né? 2 anos e meio depois. Beleza. E eles falaram que era constitucional, é compatível com a Constituição essa regra. Só que aí teve vista do ministro Alexandre de Moraes, no mês 6. Ficou aqui, ó, 7 meses para o ministro Alexandre de Moraes votar. E aí votou. E voltou aqui para julgamento, dia 10 de fevereiro de 2022. Então, só na mão do ministro Alexandre de Moraes ficou aí 6, 7 meses. Mas assim, pelo menos ele votou a favor, ele deu uma aula no voto dele, ele citou casos, né, de que ele está acompanhando a internet. Então, assim, por isso que é importante a sua participação nas redes sociais, aqui no YouTube. É muito importante. Beleza, show de bola. Aí, votou, só que aí, faltando 20 minutos para o final do julgamento, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Olha o presentão do ministro Nunes Marques, recém-indicado pelo então presidente. Pedido de destaque. Por isso que eu evito falar de política, meu amigo. O governo anterior colocou um ministro que pediu destaque. O destaque é a retirada do julgamento virtual. E aí tem que achar uma pauta no julgamento presencial, que só tem julgamento quarta e quinta. Aí o atual presidente, vocês sabem o que fez, né? A gente já vai chegar lá também. Então, meu amigo, não fica nessa aí de, o presidente... Que presidente que quer olhar pelos aposentados, gente? Vocês já viveram mais de 5, 6, 8 eleições. Vocês já sabem disso. Não sou eu que tenho que ficar falando. Eu vivi menos que vocês. Vocês já sabem que presidente político não quer nem saber de aposentado. Por isso que eu evito falar de política. Porque eles não querem saber de nós. Eles não querem saber da gente. Beleza. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Presentão, né? Tava 6-5. Zera o jogo de novo. Zera o julgamento. Começa tudo de novo. Aí entra o ministro André Mendonça. Todo mundo, meu Deus do céu. E agora, né? Vai votar, não vai? Foi mantido o voto do Marco Aurélio, relator. E beleza. Suspenso o julgamento. Depois teve o julgamento aqui, 1º de dezembro de 2022. Eu tava lá. Tem vídeo nosso aqui. Podia ter deixado separado, né? Mas tem um vídeo nosso aqui. Revisão da vida toda. Será que acha? Pela data? Rapaz, eu fiz o vídeo chorando aqui, bicho. Logo saindo do STF. Eu tava lá no STF, né? Aí ainda tem youtuber que vem me encher a paciência aqui falando. Tomar banho, rapaz. Sai desse ar-condicionado, vai fazer alguma coisa. Mas beleza, o vídeo tava lá. Até esses dias aí era meu vídeo de capa aí do meu canal. Beleza. Aí. Maioria, presentão de Natal, né? Porra. Chorou. Todos os advogados que estavam lá choraram. Foi muito emocionante, muito emocionante. Nossa, o advogado do Sindicato dos Servidores do INSS falando que dava para pagar a revisão, dava para fazer cálculo. Então você vê, o Sindicato dos Servidores do INSS é a favor da revisão da vida toda, meu amigo. Então, antes de sair xingando... Então, tudo bem, às vezes você foi mal atendido, tudo bem. Pode acontecer. Mas antes de sair xingando o servidor da INSS, não seja ingênuo. A ordem, vem lá de cima. A ordem vem sempre lá de cima. Nunca é quem tá na mesa ali que tá decidindo alguma coisa. Aí beleza, né? Falamos, agora é estourar champanhe. Vamos passar uma virada de ano alegre? Não. Foi passando o tempo, INSS falando que tinha que esperar a publicação de acórdão. E aí a gente com vários julgamentos do STJ e STF falando que não precisa esperar publicação de acórdão, né? Aí decidem publicar o acórdão aqui. Publicado o acórdão 5 meses depois. Aí a gente precisa também separar algumas coisas. Por quê? Porque tinha juiz já julgando favorável lá em dezembro de 2022. Assim que saiu a decisão, tinha juiz dando andamento. Mas tinha juiz esperando publicação do acórdão.
Beleza. Procuradoria-Geral da República falou, é isso aí. O INSS opôs embargos de declaração, isso aqui já era esperado. Mas isso não deveria atrapalhar o pagamento dos aposentados, até que no dia 28/7/2023, determinada a suspensão nacional pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, já temos aqui, desde 28/7, essa suspensão que tanto atrapalha os aposentados. Por quê? Porque o julgamento dos embargos de declaração, isso aí já era esperado. Isso aí já era esperado. Quem tem um mínimo aí de conhecimento, e eu vinha falando isso desde lá de dezembro, vai ter embargo de declaração, mas isso não deve atrasar os pagamentos. Tanto é que o INSS opôs embargos em maio, e só no final do mês 7 é que o ministro Alexandre de Moraes foi suspender os processos. Só que ele já trouxe, né, que o julgamento estava previsto para 11 a 21 de agosto, logo depois. Logo depois. Rapaz, minha xícara parece um balde aqui. O médico falou para tomar só uma xícara de café. Já toma é um balde, né, meu filho? Aí beleza. Só ia ter que esperar 2, 3 semaninhas ali. A gente falou, não tá tão mal. Suspendeu, tudo bem. 2, 3 semaninhas. Mas aí, coloca lá em pauta. E aí, atual presidente indica o ministro. E o que acontece com o ministro? Ele mal chegou, mal recebeu a beca dele, tava ainda vendo onde que ele ia sentar lá no STF e já chegou pedindo vista, meus amigos. Então, qual que é a diferença? O governo anterior botou um ministro que pediu destaque e atrasou tudo, ainda votou contra. O atual governo botou um ministro que pediu vista e atrasou tudo. E vocês querem que eu fale de política? Eu vou falar o quê? Que alguém está a favor dos aposentados aqui nessa história? Ah, rapaz, vocês já viveram mais de 8 eleições, gente. 8, 10, né? A cada 4 anos. Vocês já votaram em mais de 10 eleições, gente. Ainda não aprenderam que eles não querem saber da gente. A gente que é humilde, batalhador, tentando fazer alguma coisa pelo país, a gente só presta na hora do voto. Aí beleza. Aí depois faz aqui a modulação de efeitos, publicam os votos do ministro Alexandre de Moraes para fazer modulação de efeitos, para excluir, né, a revisão de benefícios já extinto, para excluir os atrasados aqui também, observando-se a data do julgamento do mérito, e depois a Rosa Weber antecipou o seu voto para modular os efeitos também. Pagamento de diferença de valores anteriores a 17/12/2019, ressalvados os processos de quem ajuizou até junho de 2019. Aí, a gente tem aqui esse pedido de vista. O regimento interno do STF foi atualizado recentemente, para que depois de 90 dias haja a inclusão na pauta. O ministro Cristiano Zanin, uns 3 dias antes de encerrar os 90 dias, devolveu o processo. E aqui estamos. Julgamento pautado aqui para o dia 24/11, sexta-feira, até o dia 1º de dezembro, que vai completar 1 ano da nossa vitória no plenário. E tem gente que tá já... Vixe Maria, doutor, nem coloca essa foto aí que eu já tenho até medo desse homem. Pois é, pessoal. A grande pergunta que fica, agora a gente já atualizou tudo. Aí a grande pergunta que fica, ministro Cristiano Zanin vai pedir destaque? Vai deixar para 2024? Essa live tá ficando longa, mas eu quero saber a sua opinião. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por estar aqui. Inscreva-se nesse canal. Eu tô com você.
Se você não entrou, corre, porque, pelo amor de Deus, né? Não sei que. Ou corre para entrar, gente. Seja com o nosso escritório, seja com outra pessoa. Faz alguma coisa da vida. Tem que entrar antes. Se você já entrou, que provavelmente é o seu caso. Muita fé em Deus aí, faz os comentários aqui que eu quero saber a sua opinião. E comenta. Se você faz parte dessa luta, se você até agora tá aqui, sem forças, mas ainda tá aqui com um pouquinho de fé, comenta. Eu quero a revisão da vida toda. Já. É já. Não é pra 2024, não. É pra já. Deus te abençoe grandemente. Obrigado por estar aqui. E até a próxima. Vai dar tudo certo. Eu tenho certeza.